Vamos lá. Certo dia o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegou a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou em Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, e pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa onde fica ao leste de Betel. Ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade ali ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Amém? Agora vamos ler mais um versículo aqui, que está lá no versículo 12 e o versículo 10. Que diz assim: Abraão no Egito. Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios vierem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso, eles irão me matar e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã, assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Amém? Queridos, nessa noite nós vamos ver alguns princípios que foram quebrados por Abraão. Mas para isso nós precisamos entender um pouquinho sobre quem era Abraão, amém? Certamente você já ouviu falar de Abraão, chamado pai da fé. Abraão é uma das figuras mais relevantes de toda a Bíblia. Mas talvez você não tenha se apegado nessa história, você não tenha parado para pensar na vida e no que Abraão fez no decorrer dessa jornada. Amém? Muitas vezes nós olhamos para a história de Abraão e o que vem na nossa mente é o quê? Isaac, o filho da promessa. E é aquela passagem também de quando o Senhor pede Isaac a Abraão. Mas hoje eu quero falar um pouco antes dessa história. Eu quero falar de alguns acontecimentos que aconteceram antes da chegada de Isaac. Amém? Então, só para nós entender um pouquinho quem foi Abraão. Abraão, ele foi um grande personagem da Bíblia. Ele foi reconhecido pela sua fé, pela sua obediência a Deus. Ele foi justificado por Deus pela fé e resultou no amor. Isso tudo resultou em amor. Amém? Nós vamos olhar agora a jornada dele relatada em Gênesis, do começo, quando o Senhor disse a ele: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nesse momento, ele tinha quantos
anos? Quantos anos que nós lemos? 75 anos. Abraão tinha 75 anos quando o Senhor falou com ele. Amém? E a gente vê que Abraão, ele morava num lugar, nessa terra onde ele morava, era uma terra muito rica. Abraão, ele era conhecido inicialmente como Abraão. Depois o nome dele foi mudado para Abraão. E nós vamos ver isso mais para frente também. E ele viveu na cidade chamada Ur, na região sul da Mesopotâmia. Muito possivelmente essa cidade de Ur, ela era a cidade mais rica daquela época. Então, para você entender um pouquinho de quem era Abraão. Abraão também, ele era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele tinha muitos trabalhadores, muitos funcionários. O próprio Abraão, ele tinha muita prata, muito ouro, e ele tinha muito gado também. Ele era um pecuarista também da época, né, irmão? Olha aí. E ele tinha mais de 318 funcionários que tinham nascido na casa dele, que tinham nascido ali com ele. E olha só, ele creu, e isso lhe foi dado por Deus, essa palavra. Ele creu que o Senhor tinha algo para ele. E pela fé Abraão deixou a terra e deixou a parentela dele. Amém? Glória a Deus até aqui. E a gente vê no desenrolar dessa história que Abraão, então, ele sai, agora ele ouve que o Senhor tem algo para ele, então ele sai do meio da parentela dele, ele sai do meio da zona de conforto que ele vivia, e ele vai para uma terra aonde Deus iria lhe mostrar, ou seja, Deus não tinha mostrado para ele ainda onde era a terra que ele iria. Mas Abraão, ele tinha que ter o que naquele momento? Ele tinha que ter fé e saber que não era ele que iria chegar a um determinado lugar, mas era o Senhor que iria direcionar a vida dele. Amém? Então nós vemos que Abraão, ele cumpre o primeiro princípio, que é o princípio da obediência. O Senhor falou e ele falou, não, então tá, se é o Senhor que está falando comigo, eu vou. Então ele é tomado de uma coragem, ele pega a sua esposa, ele pega todos os seus bens. A Bíblia diz que ele pega todos os seus bens. Tem muitas pessoas que dizem que Abraão deixou tudo e foi para um lugar aonde o Senhor iria levar ele. Mas ele foi para o lugar, mas ele não deixou os bens, ele não deixou a sua família, ele levou tudo junto com ele. Amém? Então aqui nós podemos ver que Abraão, então, ele vai, e eu vou resumir bem rapidinho isso daqui, porque depois a gente vai entrar mais profundo nessa história. Só para você ter uma ideia de como é a situação, para você criar isso na tua mente, esse começo dessa história, e nós vamos entrar mais profundo naquilo que Deus tem para nós essa noite. Amém? Glória a Deus. Então Abraão sai da terra dele, e a Bíblia diz que ele anda, e de repente ele chega a um determinado lugar, e aquele lugar onde ele está, aí acontece uma grande fome naquele lugar. Acontece uma grande fome e ele é levado ao Egito, ou seja, ele vai ao Egito. E lá no Egito, antes dele chegar, acontece uma quebra de princípio. Abraão e Sara, eles indo para o Egito, de repente Abraão diz assim, opa, peraí, Sara, você é muito bonita, e vai acontecer o seguinte, se nós chegar lá, eles vão me matar para ficar contigo. E aqui quebra mais um princípio, o princípio da verdade. Por quê? Ele colocou uma mentira, e ele chega e fala para Sara, ó, seguinte, você vai falar que você é minha irmã, e nós vamos entrar lá, e eles não vão me matar. Sabe, aquela mentira gospel? Não existe isso. Não existe meia verdade nem meia mentira. Ou é verdade ou não é. Entendeu? Você se lança naquilo que Deus tem, mas, poxa,
Deus tem algo para mim, Deus tem uma terra prometida, mas então eu estou indo para a terra prometida, mas agora eu vou tentar ajudar a Deus de uma forma assim, nem que seja uma mentirinha, mas vou facilitar para Ele. Deus não quer isso de nós. Deus, Ele quer que nós sejamos verdadeiros. Amém? Então Abraão, ele toma essa decisão, e uma decisão bem errada, e fala para Sarai: olha, Sarai, então vamos combinar dessa forma e é isso que vai acontecer. E aí eles chegaram lá, aqueles homens olharam para Sarai, e ela era uma mulher muito bonita, provavelmente ela devia ter uns 65 anos nessa época em que eles chegaram no Egito. E aí, aqueles homens, eles levam Sarai até o rei se agrada dela, e bem no fim, até o rei casa com ela. E aí depois o rei, a Bíblia diz que o Senhor pesou a mão sobre o rei começou a ficar preocupado com todas aquelas coisas que estavam acontecendo no seu reinado, e ele descobre então que Sarai não era irmã, mas ela era esposa. E aí o rei expulsa eles do Egito, e eles voltam a morar no deserto. Amém? No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão, e Deus o convida a viver o sobrenatural, viver aquilo que ele nunca tinha vivido antes, a provar aquilo que ele nunca tinha provado, a ter aquilo que ele nunca havia tido antes, e crer de uma forma que ele nunca havia crido antes. E esses são dias em que Deus nos chama dessa forma. Deus, Ele tem chamado cada um de nós aqui para viver algo incrível nele, para viver algo que nós nunca vivemos ainda, para viver o sobrenatural dele, mas para isso nós precisamos executar alguns princípios. Existem alguns princípios que são fundamentais para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. As mesmas ações, elas vão sempre trazer os mesmos resultados para a nossa vida. Mas as ações diferentes que nós fizemos, elas vão trazer resultados diferentes para nós. Amém? E as ações naturais, elas vão trazer o quê? Resultados naturais. Mas quando nós temos ações sobrenaturais na nossa vida, elas vão trazer o quê? Ações sobrenaturais para nós. Nós fomos chamados para viver o sobrenatural do Senhor. E será que nós temos vivido o sobrenatural dele nas nossas vidas? O sobrenatural de Deus por meio da fé. Dentre vários princípios que nós aprendemos com Abraão, nós vamos aprender agora mais 5 princípios, tá? Fala comigo assim: romper. Romper. Romper é um dos princípios. Amém? Capítulo 12, do 1 ao 8 que nós lemos. O livro de Gênesis, Deus inicia a sua grande obra na vida de Abraão. Mas o ponto principal destaca-se no verso 1, onde Deus dá uma ordem e estabelece um princípio para Abraão. É como se Deus dissesse: Abraão, eu quero te abençoar. Mas para isso acontecer, Abraão, olha, você precisa romper algumas ligações, e é necessário que você mude o seu estilo de vida. E então, conservando esse raciocínio, nós precisamos entender uma coisa: que Abraão, ele não iria viver o sobrenatural de Deus se ele continuasse vivendo aonde ele estava. Se ele continuasse vivendo aquelas mesmas coisas que ele vivia. Abraão não teria sido o pai de uma grande nação se ele permanecesse no comodismo que estava, no lugar onde ele estava. E olha só, aqui nós temos 2 questões nesse primeiro versículo. Uma delas é a parentela e outra delas é a terra, tá? Então vamos entender uma coisa: o conjunto. O que é a parentela? O que é a parentela? É um conjunto familiar composto por quem? Pai, mãe e irmãos. Quando Deus cita a palavra parentela, Ele estava falando de pessoas que eram do convívio de Abraão, parentes de sangue
dele que existem pessoas que vão te aproximar de Deus e pessoas que não vão te aproximar dele. O que Deus pede a Abraão nessa passagem é: Abraão, se desligue da sua parentela. Sabe por que isso? Porque o lugar onde Abraão vivia naquela época era um lugar de pessoas pagãs, de pessoas que eram pessoas iníquas, pessoas que estavam distantes de Deus, pessoas que não queriam nada com Deus. E esses parentes de Abraão, eles não acreditavam naquilo que Deus tinha falado com Abraão. Amém? Talvez hoje não são seus parentes que te afastam de Deus, mas são suas amizades. As amizades que nós temos, muitas vezes, elas não nos levam para perto do Senhor, elas nos levam para distante dele. E nós temos que entender isso. Que um dos princípios é sair desse comodismo. No capítulo 15, do 1 ao 7, diz assim, que Deus faz a Abraão um convite, e é um convite desafiador, um convite que iria mudar a sua vida para sempre. Deus o convida a sair da sua tenda. Parece simples, mas o fato de sair da tenda significa ultrapassar os seus limites. E aqui está um grande ponto que eu quero falar com vocês, amém? O que isso significa? Princípio. Sair da tenda significa você abandonar a velha vida, abandonar as coisas que você fazia para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, para viver aquilo que Deus tem para você. Nós falamos antes que Deus olhou para Abraão e disse o quê? Olha, Abraão, eu tenho algo grande para ti, eu tenho algo grande para a tua vida, mas você tem que abandonar algumas coisas para viver aquilo que eu tenho de novo para você. E então, você precisa sair do teu comodismo. Sair da tenda é sair da zona de conforto, dos lugares onde muitas vezes nós vamos estar. Agora nós somos cristãos e nós temos que entender que princípios de cristão é viver como tais, é ser imitadores de Cristo. Agora, quando nós não imitamos a Cristo, nós estamos imitando quem? Nós estamos imitando o mundo. E o que Tiago fala? Que se você quer ser amigo de Deus, você precisa ser inimigo do mundo. Você precisa ser inimigo das coisas que eles fazem, das maldades que o mundo faz, das coisas que muitas vezes aquelas pessoas que se dizem que são teus amigos fazem. Queridos, eu nunca vi um amigo que se diz amigo te convidar para ir para o bar, te convidar para ir para um lugar de prostituição. Amigo que é amigo não faz isso. Amigo que é amigo te convida para vir no culto, te convida para ir num lugar saudável. Amigo que é amigo te convida para um jantar e te oferece coisas que vão te fazer bem. Amigo que é amigo é isso. E aí nós temos que entender esse princípio, que quando o Senhor fala a Abraão, olha, você precisa sair da tua terra, você precisa sair da tua parentela, e você precisa ir. Agora aqui, quando nós entendemos isso, nós entendemos um princípio, que é o princípio do quê? Da mudança, metanoia, mudança de mente. Abraão teve que ter uma mudança de mente para ele poder viver a vontade de Deus na vida dele. Abraão precisou entender, olha, Senhor, eu vou ter que deixar os meus parentes mesmos? Sim, Abraão, você vai ter que deixar eles. Você vai ter que deixar eles porque eu tenho algo para fazer na tua vida. E você tem que sair do meio da iniquidade. Você tem que sair do meio dessas pessoas que vivem adorando outros deuses que não sou eu. Nós estamos num tempo, queridos, que nós precisamos entender esses princípios e viver eles na nossa vida. Nós não podemos mais adorar outros deuses que não sejam o Deus verdadeiro. Esse Deus que nos chamou, esse Deus que nos amou, esse Deus que entregou Jesus para morrer por nós. Abraão é o pai da fé, mas Abraão, ele abriu o caminho, a descendência de Jesus é descendente de Abraão. Então agora nós precisamos ver esse princípio. E muitas vezes, quando nós viemos para o Senhor, o mais difícil é nós sair da tenda. É nós sair desse lugar de conforto, é nós sair dessa zona de conforto, é nós sair desse lugar onde está tudo bem, está tudo certo. Não, nós precisamos nesses dias viver uma mudança de vida, uma mudança de caráter, se nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós.
Parece simples, mas não é. Sair da tenda nunca vai ser simples. E quantos de nós, depois de tudo que nós vivemos com Deus, depois de tudo que nós recebemos dEle, ainda nós duvidamos do que Ele tem para nós, e muitas vezes nós ficamos perguntando, será, Deus? Será que o Senhor pode fazer alguma coisa a meu respeito? Será que o Senhor pode fazer esse milagre que eu tanto preciso? Deus, Ele pode todas as coisas, a soberania dEle é grande. Só que será que nós estamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos viver a promessa dEle? Não. Muitas vezes nós queremos a nossa zona de conforto. Muitas vezes até nós saímos do meio da parentela, nós saímos da tenda, mas nós não vamos para a terra. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. E quando nós vemos esse versículo, nós vemos que Abraão vivia por fé. Porque Abraão pega todas as suas coisas e nós vamos. Eu imagino Sarai olhando para ele e falando, tá, Abraão, mas aonde que nós vamos? Abraão olha para ela, não sei, mas aquele que falou sabe. A vida cristã muitas vezes é assim. Nós saímos do mundo e nós dissemos sim para Jesus. Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Mas e aí nós estagnamos, nós paramos. Agora eu já estou salvo, agora para mim já deu? Não. A salvação é o início de tudo. A salvação ela tem que ser uma ativação para a tua vida cristã. A salvação ela é um princípio fundamental que quando eu digo sim para Cristo, eu digo não para as coisas do mundo. E não existe como nós termos amizade com o mundo e termos amizade com Deus. Apocalipse, nós tivemos um seminário do Apocalipse incrível agora esses dias. E nós aprendemos muitas coisas sobre salvação, sobre a volta de Jesus. E queridos, nós não estamos mais em tempo de brincar de igreja. Nós não estamos mais em tempo de brincar de salvação. Talvez Jesus nem venha nessa geração. E se Jesus voltar? E se Jesus voltar hoje? Talvez o arrebatamento não aconteça, mas Jesus já voltou para muitas pessoas que morreram. E aí, será que nós temos vivido os princípios do Senhor? Será que nós estamos lutando como cristãos verdadeiros? Ou será que nós estamos vivendo um cristianismo facilitador? O cristianismo facilitador, ele vai te levar para o inferno. E uma que nem existe cristianismo facilitador. Ou você é cristão ou não. Amém? Queridos, nós temos que ter posicionamento naquilo que nós queremos. Nós precisamos nos posicionar nesses dias e falar, Senhor, eu quero que o Senhor cumpra o teu querer na minha vida. Hebreus 11:16 diz um versículo assim que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sei que você está aqui nessa noite porque você tem o quê? O que você tem? Você tem fé, eu também tenho fé, mas essa fé ela precisa ser ativada todos os dias. Essa fé precisa ser uma fé viva e eficaz naquele que nos chamou. Nós precisamos entender que Jesus é o mesmo ontem, hoje, Ele será eternamente. Então o que era pecado ontem continua sendo pecado hoje. Aquilo que eu fazia de errado lá atrás eu não posso mais fazer hoje, porque hoje eu encontrei a salvação, hoje eu encontrei Jesus. Hoje eu disse para o Senhor, Senhor, eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu vou. A sua paciência é a prova de fé, mas o fato é que esperarmos em Deus nos traz maturidade e nos faz entender que o tempo de espera não é um tempo de murmurarmos, e sim um tempo de nós amadurecermos. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, Deus tem algo para a vida de vocês, ou você quer conquistar algo. E essa noite eu quero dizer para você que você precisa esperar. O tempo não é teu, o tempo não é meu, mas o tempo é dele. O tempo do Senhor não é o nosso. O tempo dele é perfeito, ele é perfeito para todas as coisas. Nós olhamos aqui, Abraão com 75 anos, Deus começando a promessa na vida dele. E aí depois, nós olhamos e que Deus havia chamado, e quando a promessa havia se cumprido, já se passava mais alguns anos.
Isso nos mostra que a vontade de Deus, ela não está condicionada ao nosso tempo ou à nossa força física. O tempo é dele, não é nosso. Amém? Imagina você, a Bíblia diz que quando Isaac nasceu, Abraão tinha quantos anos? 100 anos. O seu limite determina a ação de Deus. Em primeiro lugar, é necessário nós definirmos o tamanho de Deus. E é pela fé que isso é possível. Pois Deus tem o tamanho exato da sua fé. Pega isso no teu coração. Fala assim comigo: Deus tem o tamanho exato da minha fé. Sabe uma coisa? A pastora, ela conta uma história de um menininho. E essa história do menininho é muito interessante, né? Quantos já ouviram a história que ela conta do menininho e o avião? Amém? Já ouviram? E essa história eu acho fantástica porque aquele menino, ele sempre olhava os aviões e via que os aviões eram tão pequenos de longe. Ele olhava para o céu e via os aviões pequenininhos. E um dia o pai desse menino leva ele a um aeroporto. E quando ele chega, ele se surpreende com o tamanho dos aviões. E ele olha para o pai dele e fala: pai, eu sempre pensei que os aviões eram tão pequenos. E aí o pai dele olha para ele e fala: é porque você estava longe dos aviões, agora você está pertinho e você vê o tamanho deles. Mas o grande fato é que muitas vezes, quando nós olhamos Deus de longe, Deus para nós, Ele parece pequeno e os nossos problemas parecem muito maiores. Mas agora, quando nós olhamos Deus de perto e quando nós temos uma vida de intimidade com Deus, quando nós temos uma vida de santidade com Deus, o nosso Deus, Ele é muito maior e os nossos problemas, eles se tornam insignificantes perante o tamanho do nosso Deus. Você está entendendo isso? Abraão tinha um problema ou não tinha? Tinha, porque ele estava indo para um lugar que ele não sabia onde que ele ia chegar. Jesus disse que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, já daria para vivermos boa parcela do sobrenatural. Contudo, ele está afirmando que a real distância entre você e o seu milagre é exatamente o tamanho de um grão de mostarda. Queridos, muitas vezes nós queremos que o milagre aconteça, nós queremos que a bênção do Senhor aconteça na nossa vida, e não acontece porque nós quebramos princípios. A tua vida nunca vai ser abençoada se você começar a quebrar princípios. E os princípios, quando nós quebramos, eles nos distanciam do Senhor. E quais são esses princípios? Quais são esses princípios? Andar com o Senhor em santidade, querer conhecer mais a Deus. Olha só, Mateus 17, 20 diz assim, Jesus disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para esse monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas o grande fato é que muitas vezes nós somos muito bons em desculpas e muito fracos em ação. Você sabia disso? Porque a gente sempre vai deixando para amanhã. Ah, sabe, aquele jejum que eu queria fazer não vai dar de eu começar amanhã, porque, né, afinal de contas eu tenho que tomar o meu café, porque senão eu vou me sentir fraco. Ah, sabe aquele negócio que eu tinha que deixar? Eu não vou poder deixar porque a carne é fraca. Gente, a carne é fraca se o teu espírito for fraco. Se o teu espírito estiver forte, a tua carne vai ser forte. Abraão, ele sabia onde ele estava. Ele estava onde? Na presença de Deus, e por isso Deus falava com ele. Ele sabia quem ele era em Deus. Agora, nos nossos dias, nós vemos que muitas pessoas, elas aceitam Jesus, mas elas não sabem quem Jesus é e o que Jesus pode fazer. O cristianismo verdadeiro, ele é pautado em princípios.
A vida cristã, ela é pautada em princípios. Nós precisamos viver os princípios do Senhor, nós precisamos viver aquilo que Ele tem para nós, que nós queremos alcançar a cura, se nós queremos alcançar a salvação. Aceitar Jesus, só você dizer assim, Senhor, eu te aceito, isso não gera salvação total na tua vida. Sabe, quando você diz, Senhor Jesus, eu te aceito, o Espírito Santo ele vem morar no teu coração. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, e o Espírito Santo sendo uma pessoa, ele vai sentir o quê? Ele vai dizer assim, é isso aí, vai lá, peca, é isso que eu quero. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele quer nos levar a viver uma vida de santidade. Então nós precisamos entender que nós precisamos agradar ao Espírito Santo. Então a partir de agora todas as minhas ações e as minhas decisões precisam ser pautadas em quem? Fala aí vocês aí atrás, em quem? Nele. Amém? A promessa de Deus para a nossa vida é algo sobrenatural. Por isso requer ações sobrenaturais. O jejum é algo sobrenatural. A oração é algo sobrenatural. A unção é algo sobrenatural. Até aquele ato de você trazer o teu dízimo é algo sobrenatural. Por isso trazem resultados sobrenaturais. Você está entendendo isso? Cada ação nossa vai gerar uma reação. Então nós precisamos ter ações pautadas naquilo que o Espírito Santo quer. Só há uma forma de nós vivermos e sentirmos a ação de Deus na nossa vida. Quando nós reconhecemos os nossos limites. Vai chegar um dia na tua vida que você vai falar, eu não aguento mais. Senhor, eu não sei para onde eu estou indo. Eu estou com dúvida no meu coração. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Então, esse é o meu limite. Mas eu sei que não é o teu limite. Esse é o meu limite, mas eu sei que o Senhor tem muito mais para mim, então me leva, me conduz. Mas isso é possível para aquele que tem intimidade com Deus, para aquele que ouve o Espírito Santo. Não espere ouvir o Espírito Santo se você não tem uma vida de santidade com Deus. Não espere ouvir o Espírito Santo se você está vivendo princípios mundanos na tua vida. Você precisa descansar em Deus. Quando você descansa em Deus, a sua parte é crer. E a do Senhor é o quê? Realizar. Amém? A sua parte é crer que Ele vai fazer, crer que Ele vai te levar para essa terra prometida. E a parte dele é realizar isso. Amém? Enquanto nós insistimos em agir com os nossos recursos, teremos os nossos resultados. Mas quando nós decidimos agir com os recursos de Deus, iremos viver o que nunca vivemos, iremos profetizar o que nunca profetizamos, iremos pregar o que nunca antes pregamos e ser o que nunca fomos. Pois aonde termina as suas forças, aonde já não há mais motivos para viver, começa então o agir de Deus. Começa o agir de Deus. Existe esperança para a tua vida, existe esperança para a nossa vida. Deus tem muito mais para nós. Agora nós precisamos entender o lugar aonde nós queremos chegar. Entender que nós precisamos nos lançar no Senhor e falar, Senhor, é o Senhor quem vai me levar, o Senhor quem vai me conduzir. Nós vemos na história de Abraão que Abraão ele chegou naquela determinada terra e ele ficou por ali, acampou por ali, mas chegou uma grande fome naquele lugar, então ele teve que sair daquele lugar. Mais uma vez Abraão teve que sair da sua zona de conforto. Se nós olharmos a história de Abraão, ele sai várias vezes dos lugares aonde ele está. E nós precisamos de ter esse entendimento, que nós precisamos sair das nossas zonas de conforto. Queridos, se a nossa fé está aqui, nós precisamos elevar ela aqui. Se a nossa fé chegou aqui, nós precisamos elevar ela a esse nível. Se ela chegou nesse nível, agora ela precisa ir para cima. Isso é o que Abraão fez. Abraão, ele não ficou só naquele lugar. Ele viu que tinha fome. Poxa, agora eu vou ter que... Então, eu vou sair daqui e eu vou para o Egito. Tá.
Chegando no Egito, ele quis dar aquela ajudinha para o Senhor. O Senhor não precisa de ajudinha. O Senhor não precisa de jeitinho. O Senhor precisa que nós vivamos em santidade, que nós entendamos o princípio. Amém? E sabe por que muitas vezes você não vive os princípios? Porque você vive o comodismo. Que na hora de você ouvir aquilo que Deus tem, teu coração está fechado para isso. É muito mais fácil nós ficarmos no Facebook um tempão, nós ficarmos no WhatsApp, no Instagram, do que nós ouvirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe, queridos, nós temos 1 hora para nós ficarmos aqui dentro da igreja. 1 hora e meia, 2 horas no máximo no domingo. E essas horas para nós tem que ser horas preciosas. Tem que ser um tempo precioso, porque você encontra o Senhor em qualquer lugar. Mas aqui nós nos encontramos com Ele em unidade, como noiva dEle. Então, quando nós falamos isso, queridos, quando eu falo assim, ei, me dá atenção, quando os pastores que vêm aqui falam, olha, Deus vai comunicar o teu coração, então fica ligado aqui, é porque aqui é importante, é porque aqui o Senhor vai falar, Ele fala ao nosso coração, e nosso coração, Ele fala à igreja. Então isso é importante. Gálatas aqui 5:1 está dizendo assim, olha, vocês têm que viver a liberdade que Cristo deu para vocês. Vocês não podem mais viver aquela liberdade que o mundo dá. Agora vocês são de Cristo, agora é diferente. Agora nós queremos uma vida segundo a vontade dEle, então nós precisamos nos dedicar àquilo que o Senhor tem a nós. E olha só, Salmo 37:4 diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Sabe por que não acontece na nossa vida muitas vezes aquilo que nós queremos? Porque nós não estamos confiando no Senhor, porque nós não estamos nele. Aí não vai acontecer mesmo. Aí você pode colocar a culpa no pastor, na igreja, você pode colocar a culpa no teu esposo, na tua esposa, você pode colocar a culpa no teu trabalho, você pode colocar a culpa em quem você quiser, mas o grande culpado das coisas não acontecerem é você. Amém? Nós temos que ser realistas. Às vezes é doído a gente ouvir isso. Às vezes o que a gente queria ouvir era assim, não, vai dar tudo certo na tua vida. Levantar as mãos aqui e nós começar a cantar, vai dar tudo certo. Claro que vai. Eu profetizo que dê tudo certo na tua vida. Mas se você não tiver princípios, vai dar tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. E ainda além de dar tudo errado, você vai acabar com o inferno. É a realidade. Nós precisamos ser verdadeiros. Precisamos ser verdadeiros naquilo. Não podemos dar jeitinhos. Não podemos. Deus, é isso daqui que eu preciso que o Senhor faça. Eu preciso que o Senhor faça isso. E é isso. Agora eu não preciso dar desculpas. Você precisa ser claro, reto. Uma palavra reta ao Senhor. Não precisa ter rodeio, sabe? Se as coisas não estão bem, você chega e fala, Deus, olha, não está bem, está assim as coisas. Eu preciso que o Senhor tire essa tristeza do meu coração e coloque alegria. Mas nós precisamos ter intimidade com o Senhor. E Abraão tinha várias promessas e mesmo assim, Abraão queria dar o jeitinho dele. E não foi só nessa vez que a gente vê ele quebrar princípios. Aí de repente quando eles saem, quando eles voltam lá do Egito, eles vão para Betel e lá em Betel, aí a Sarai, daí Sarai, a mulher dele, já também ansiosa com a promessa que o Senhor tinha feito para eles, que eles seriam pais de multidão, e ela começa a falar, poxa Abraão, mas olha, a gente já está com idade avançada, talvez isso não vai acontecer comigo, mas vamos dar um jeito. Tem aqui Agar, a minha serva, você vai se deitar com Agar e você ela vai conceber um filho, e esse filho vai ser o filho que o Senhor escolheu para ser filho da promessa. Errado, tudo errado. Queridos, nós precisamos confiar e crer que o Senhor tem para nossas vidas. Ismael não é o filho da promessa, Isaac era o filho da promessa. E sabe o que isso gerou a Sarai? Uma grande confusão com Agar. E mesmo assim, pela graça e a misericórdia do Senhor, Deus abençoou Ismael ainda. Por mais de
tudo que tinha acontecido de errado, Deus se mostra ainda um Deus de amor a Abraão. E aí agora, Abraão, eu acredito que ele tenha entendido que o tempo de Deus é o melhor tempo para nossas vidas. Talvez você tenta colocar Ismael no lugar de Isaac na tua vida. E é um tempo de não mais colocar Ismael, mas deixar nascer o Isaac. Mas para que Isaac nasça na tua vida, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Isaac não vai simplesmente ser gerado de uma forma normal. Isaac é um milagre porque Sarai era estéril. E muitas vezes nós olhamos para nós e nós nos sentimos tão pequenos. Nós olhamos para nós e os nossos problemas são tão grandes. Nós olhamos para nós e nós não vemos solução. Mas nessa noite eu quero dizer para ti que o Isaac vai nascer na tua vida. O Isaac vai nascer na tua vida. E qual é o Isaac que você espera? Qual é o Isaac que você tem esperado? Talvez o teu Isaac seja uma cura, talvez o teu Isaac seja uma mudança que você precisa em uma determinada área da tua vida. Mas para que o Isaac nasça, os princípios precisam ser cumpridos. A gente vê o princípio da vida. Deus, Ele tem vida para nós. E vida em abundância. Princípios não podem ser quebrados. Princípios não podem ser quebrados. O Isaac vai nascer. Mas quando os princípios forem cumpridos. O Senhor quer que o Isaac nasça na tua vida, mas para isso princípios precisam ser cumpridos. Eles não podem ser quebrados. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia justificado pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Gálatas 3, do 6 ao 9 diz isso. E Gálatas 3, 13 e 14 ainda diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito, o Espírito Santo. Está entendendo que uma coisa liga na outra? Um princípio liga no outro. Nós não podemos quebrar os princípios. Nós precisamos viver esses princípios na nossa vida sempre. Cristo, ele se fez maldição para que nós não fôssemos malditos. Então nós temos que ter esse entendimento. Amém? Cristo, ele nos resgatou para que nós fôssemos livres. Deus, ele não esqueceu de Isaac, o filho da promessa. Abraão e Sarai esqueceram durante toda a sua trajetória. E eu acho incrível essa trajetória deles porque mostra uma trajetória de fé. A nossa vida, ela é uma trajetória de fé. A nossa vida, assim como Abraão, Deus, ele nos resgatou e falou: olha, André, olha, Karine, agora vocês vão caminhar para um lugar. Olha, Márcio, olha, Andreas, vocês vão caminhar para um lugar. Olha, David, você vai caminhar para um lugar agora. E esse lugar só vai ter volta se você quiser. Mas lá na frente Isaac vai nascer. Só que você precisa aprender a esperar. Não é no seu tempo, mas é no meu tempo. Não é no teu tempo, mas é no meu tempo. Amém? Não é Deus que se dobra ao mundo, mas é o mundo que tem que se dobrar a Deus. Somos nós que temos que andar conforme a vontade dEle. Não Ele andar conforme a nossa vontade. E infelizmente nós vemos muitos cristãos mimados nesse tempo. Homens e mulheres que não querem mais abrir mão das suas vontades para que a vontade de Deus seja feita na vida deles. Eu não estou falando que você é uma dessas pessoas, mas eu estou dizendo que a religião em si perdeu um pouco daquela essência lá de trás.
os cristãos perderam um pouco daquela essência lá de trás, de morrer pelo Evangelho. Eles morriam crendo, eles morriam cumprindo os princípios e os valores que eles sempre acreditaram. Os princípios e os valores que Jesus nos ensinou. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que nós precisamos ter nas nossas veias essa ousadia e essa coragem. Daqueles cristãos que morreram para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Cristãos que deixaram o Coliseu marcado com o sangue. Cristãos que morreram pregando a verdade para tribos indígenas. Cristãos que morreram lá atrás, no passado, de pneumonia, porque pegavam os seus cavalos e saíam tomando chuva e sol para pregar a verdade, para que eu e você estivéssemos aqui. Moramos numa pátria livre, aonde hoje eu e você podemos pegar essa Bíblia aqui lá na praça da cidade, sentar no banco e lermos a Bíblia. E por que nós não fizemos isso? Termos mais essa palavra como prioridade na nossa vida, como princípio na nossa vida. Queridos, é como eu falei, é muito mais fácil nós ficarmos nas redes sociais do que nós estudarmos a palavra de Deus. Amém? Deus, Ele é um Deus que cumpre promessas. Marcos 13:31 diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou faria e não confirmaria? Romanos 4:17 diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele a qual creu, a saber, Deus, o qual vivificou dos mortos e chamou as coisas que não são como se já fossem. Isso está lá em Romanos 4:17. Nós precisamos crer mais. Nós precisamos nos entregar mais. Precisamos abandonar mais a velha vida e as coisas que nós vivíamos para viver o novo do Senhor. Se você quer chegar em níveis mais altos com o Senhor, você precisa ter uma entrega mais alta. Amém? Eu quero que você se coloque de pé.